Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura, mais um Café com Gleice. Hoje, dia 3 de outubro de 2025, vamos dar sequência à leitura do livro, live de número 9. Live de número 9, vamos dar sequência à leitura Quebrando o Hábito de Ser Mesmo, do autor Joe Dispenza. Vocês estão me ouvindo? Conta pra mim. Bom dia, meu povo, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga, para estar aqui junto com vocês, construindo uma mentalidade forte e reconstruindo uma mente para criar o seu novo eu. É o que a gente está fazendo aqui todos os dias, 6h40 da manhã. Hoje nós vamos dar continuidade. Nós iniciamos o segundo capítulo e hoje a gente vai continuar, tá? Preparado? Você já pega sua água, pega seu café, pega seu chá. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Dormiram bem? Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Olha, hoje eu tive um pouquinho. Hoje foi desafiador para acordar, viu? Sexta-feira é sempre assim. Eu fico mais cansada, então. Ah, é? Ontem não assisti a live. Muita correria, senti falta da sua live. Nossa, você não estava aqui ontem? Ah, mas é porque ontem eu adiantei bastante a leitura, então eu quase não dialoguei aqui com o pessoal ontem. Então, eu quis adiantar, né? E aí, quase que a gente não conversou ontem. Bom dia, meu povo do TikTok, sejam bem-vindos. Bom dia, Marcos, bom dia, Francisco, bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade aqui. Nós paramos na página... agora eu preciso identificar qual foi a página que nós paramos, porque eu não marquei. A minha sorte nas leituras é que eu uso os meus marca-textos. Minha sorte é essa. É isso aqui que me identifica onde é que eu estou na leitura. Porque se o meu livro está marcado, é porque eu passei por aqui. É porque eu passei nessa página. Eu amo isso, gente. Eu amo. Agora, você pega um livro que o livro ele não está marcado, você não sabe nem onde foi que você parou. Você não sabe, na verdade, nem se você passou por ali, né? Esse é o bacana de marcar os livros. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Deixa eu ver aqui, minha gente. Nossas rotinas, plugando no passado. Acho que eu parei aqui, nesse subcapítulo. Esse aqui eu li. Nossas rotinas, plugando no passado. É esse aqui. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Bom dia, Mel. Você tá aí, Mel? Essa Mel. Você tá bem, meu amor? Como que você tá? Com saudade de você. Eu já estou com saudade de você, maravilhosa. Florata Lingerie, bom dia, maravilhosa. Olha, vamos dar sequência aqui, tá? O que a maioria de nós faz, presta atenção. O que a maioria de nós faz todas as manhãs após sermos plugados à realidade por essas lembranças sensoriais de quem somos, onde estamos, etc. Na verdade, ontem a gente falou sobre a questão das memórias familiares, do ambiente em que a gente vive. Então, tudo que a gente... geralmente, quando a gente quer partir de um lugar, quando a gente quer fazer quando a gente quer fazer mudanças na nossa vida, quando a gente quer se transformar em uma nova criatura, e a gente quer realmente nos desenvolver e se tornar outra pessoa, né? Outra pessoa de um lado positivo,
as nossas memórias familiares, o ambiente, as pessoas que nos rodeiam, elas vão sempre nos puxar para trás, mas não é porque elas querem. Não é porque elas querem. Na verdade, é inconsciente, não é intencional. Na maioria das vezes, claro, né? Na maioria das vezes. Porque a família, ela quer que você permaneça da mesma forma. Ela não quer que você cresça, que você ganhe asas, entende? Então, elas vão estar sempre reforçando quem você é. A sua família, o seu ambiente, as pessoas com que você convive, os seus amigos de infância, eles vão sempre reforçar o tempo todo quem você era, na verdade. Quem você era. E aí quando você se desenvolve, quando você estuda, quando você busca evolução espiritual, quando você busca evolução física, quando você busca evolução mental, as pessoas, elas não querem isso. Porque elas não estão na mesma sintonia que você, elas não estão na mesma vibração, elas não estão no mesmo caminho. Entende? Então, é muito mais desafiador você querer se tornar outra pessoa vivendo no mesmo ambiente. Então, foi isso, basicamente, isso que a gente viu ontem, tá? Bom dia, meu povo. Estava com saudade de vocês, das suas lives. Que bom, maravilhosa, fico feliz. Gui SZN, bom dia, querido. Olha, então hoje a gente vai ver aqui, ó, nossas rotinas plugando. A noite toda. Não é possível. Ele ficou carregando a noite toda. De Deus, e tá descarregado. E tá descarregado, parece. Vocês estão me ouvindo? Aí daqui a pouco ele. Eu, hein? Vou ver o que acontece. Daqui a pouco eu pego. Vamos sem microfone então, porque eu carreguei o microfone a noite toda. E eu não sei por que ele não tá carregado. Enfim, essas tecnologias, meu Deus, sou muito boa com essas coisas. Deixa ele aqui, ele tá carregando aqui. Aí daqui a pouco eu volto. Vocês estão me ouvindo? Me fala se vocês estão me ouvindo. A questão é que agora eu estou sem microfone e vocês vão escutar mais barulho, tá? Porque esse horário a rua já tá meio que pegando fogo já. Muito barulho. Estava e ficou de novo sem voz. E agora, vocês estão me ouvindo? Fala pra mim. Pessoal do TikTok, eu acho que tá me ouvindo bem, né? Conta pra mim. Seguindo aqui. Por exemplo, você provavelmente acorda no mesmo lado da cama, coloca o roupão do mesmo jeito de sempre, olha-se no espelho para lembrar quem é e toma banho seguindo uma rotina automática. Em seguida, se arruma para ter a aparência esperada por todos, escova os dentes da maneira usual, memorizada. Bebe café em sua caneca favorita e come o de jejum costumeiro de cereais. Coloca a jaqueta que sempre usa e inconscientemente fecha o zíper. Imagine isso na rotina de vocês, tá? Essa aqui, na verdade, ele traz a rotina básica, provavelmente, dele, né? Do Joe Dispenza. Ele traz uma rotina baseada na rotina dele e nas pessoas que ele convive, certo?
essa ideia, porque aqui no Café com Leite a gente não só lê livro, não. A gente estuda o livro, a gente debate o livro, porque aqui vocês também podem dar a opinião de vocês, não só eu leio, como vocês também dão a opinião de vocês. O Café com Leite é isso, é essa troca. Então, a gente, as coisas que a gente lê aqui no Café com Leite, a gente coloca em prática. Então, a gente implementa. Quando é um livro mais, quando é um livro que trata mais de questão de hábitos, e a gente coloca em prática, a gente faz o possível para colocar em prática na nossa vida. Esse livro também. Então, faça aí esse exercício de pensar justamente no que ele está trazendo aqui. Olha só. Por exemplo, você provavelmente acorda do mesmo lado da cama. Vai observando o que eu estou lendo aqui e vai trazendo para a vida de vocês, tá? Coloca o roupão do mesmo jeito de sempre. Olha-se no espelho para lembrar quem você é e toma banho seguindo uma rotina automática. Em seguida, se arruma para ter a aparência esperada por todos e escova os dentes da maneira usual memorizada. Bebe café em sua caneca favorita e come o de jejum costumeiro de cereais. Coloca a jaqueta que sempre usa e inconscientemente fecha o zíper. A seguir, dirige automaticamente até o trabalho por uma rota conveniente e costumeira. No trabalho, faz as coisas usuais que memorizou como fazer muito bem. Vê as mesmas pessoas que ativam as mesmas reações emocionais, o que faz com que você tenha os mesmos pensamentos sobre essas pessoas, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Mais tarde, você volta para casa apressadamente, para poder comer às pressas, para se apressar para assistir seu programa de TV favorito, para ir correndo para a cama, para poder se apressar e fazer tudo de novo. Seu cérebro mudou alguma coisa que seja neste dia? Olha isso, olha essa pergunta. Observando a sua rotina diária, tudo que você faz todos os dias, da mesma forma. Seu cérebro, quando você está nessa rotina, seu cérebro, ele mudou alguma coisa? Então, por que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida quando você tem os mesmos pensamentos, você executa as mesmas ações, você experimenta as mesmas emoções todo santo dia? Não é essa a definição de insanidade? Todos nós ficamos presos nesse tipo de vida limitada, uma vez ou outra. Agora você entende por quê. No exemplo acima, é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental todos os dias. E se o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão da sua mente, e que mente e matéria são uma única coisa, então, enquanto sua mente permanecer a mesma, sua vida ficará no status quo. Assim, se o ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico da realidade, você não deveria criar mais do mesmo? Pense na seguinte forma: os dados permanecem os mesmos, portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você pode criar algo novo? Tá vendo? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo como que o ambiente e as coisas que a gente faz todos os dias da mesma forma, e quando a gente não faz nada de diferente, as pessoas hoje em dia, elas vivem, na verdade, nesse loop mesmo. Essas pessoas que elas fazem todos os dias a mesma coisa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, faz as mesmas coisas e não faz nada diferente no dia. Aí quando chega no domingo, ou ela passa o dia descansando, ou ela vai, sei lá, fazer alguma coisa no domingo. Entende? Conectando a tempos difíceis, existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais, a viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar,
recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito. Você conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, sejam elas boas ou más. Existe um princípio de neurociência chamado de lei de Hebb. Basicamente, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. A teoria de Hebb demonstra que se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Assim, quando usa o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios dispararam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando seu ambiente influencia sua mente, a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em um padrão definido que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente, momento após momento. Olha isso. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular, que é o mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Olha isso, minha gente. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Olha isso. Eu sempre fui tida na minha família e ao meu redor, porque eu sempre fui muito diferente, né? Eu sou uma pessoa diferente. Então, assim, eu leio, eu me desenvolvo, eu busco, eu estudo. O meu padrão comportamental é de ser realmente estudiosa, de buscar conhecimento. E aí eu sempre fui tida como a ovelha negra da família, né? A ovelha negra da família. Então, assim, eu busco mudança mesmo com um ambiente não tão favorável, entende? Então, assim, é muito mais desafiador isso. É muito mais desafiador quando a gente procura mudar num ambiente que sempre vai te puxar. O ambiente, ele sempre vai te puxar. As pessoas, elas sempre vão puxar você. Elas sempre vão reforçar quem você era. Porque elas te conhecem desde criança. Elas te conhecem desde criança. Entende? Então, é muito mais desafiador. Só que quando você fica muito preso ao seu ambiente, você fica muito preso às pessoas que você convive todos os dias, e você não faz nada de diferente no seu dia, você passa a semana toda fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. E eu sou uma pessoa que eu funciono muito saindo do normal, sabe? Por isso que vocês me veem, eu sempre posto aqui, trabalhando em lugar diferente, eu saio, vou trabalhar em lugar diferente, eu vou... Então, assim, eu busco lugares, porque a minha cabeça, ela funciona mais fora do meu ambiente, na verdade. Então, quando eu quero me concentrar em algum projeto, quando eu quero me concentrar em alguma coisa, eu saio do meu ambiente natural, normal, e vou para outro lugar, entende? Um lugar que tenha natureza de preferência, um lugar em que eu possa me concentrar. Então, eu faço tudo isso, entende? Olha, Fernanda comentou, já acostumei com a rotina até sexta de fazer as mesmas coisas. Sábado vou pra academia de muitas vezes, fico em casa, depois vou pra roça. Então, Fernanda, mas aí nessa sua rotina você tem que encaixar coisa diferente.
Porque senão a sua mente ela não expande. Você está vivendo a mesma rotina todos os dias. Você está fazendo as mesmas coisas todos os dias. E não tem problema fazer as coisas todos os dias. As mesmas coisas todos os dias. Que foi o que a gente viu lá no livro Hábitos Atômicos. Mas a gente precisa expandir a nossa consciência. Sabe? A gente precisa fazer isso. Fazer coisa que a gente não está acostumado. Pelo menos uma vez por semana. Fazer algo que você nunca fez. Pelo menos uma vez por semana, faça algo que você nunca fez, entende? Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva. E com isso, a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina, e todos nós caímos nela. Mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. E eu acredito que o maior problema não seja realmente a nossa rotina, o que a gente faz todos os dias da mesma forma. Isso não é ruim, isso é bom. O problema são os nossos pensamentos repetitivos e os nossos sentimentos repetitivos. Quando a gente só pensa no problema, a gente acorda pensando no problema, a gente almoça pensando no problema, a gente dorme pensando no problema. O que vai vir mais? Vai vir mais problema. Então, você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo de seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições da sua vida. Como um observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo o que você está fazendo é reagir a seu mundo externo, conhecido e imutável. Entende? De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle de seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo. Deixa eu marcar esse filme aqui depois para eu dar uma olhada, dar uma pesquisada aqui nesse livro. Feitiço do Tempo. Você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse looping repetitivo. Você é o criador do looping. Olha isso. A boa notícia é que, como foi você quem criou o looping, você pode optar por dar fim nele. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, nosso modo de agir e nosso modo de sentir. Anota isso aí. Já tem um caderninho do Café com Gleice, minha gente? Vocês precisam de um caderno, tá? Para ir anotando aqui os insights, principalmente para quem não tem um livro. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, nosso modo de agir e nosso modo de sentir. Devemos mudar nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é em essência, nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria a nossa realidade pessoal. Olha isso. É a nossa personalidade que cria a nossa realidade pessoal. Então, se você é uma pessoa muito reclamona, se você é uma pessoa muito reativa, você fica chateada por tudo. Qualquer coisa externa vai mudar o seu dia. Aí você acorda, você até acorda bem, agradecendo a Deus pelo dia, pela vida. Aí daqui a pouco acontece algo que você não esperava. Algo que veio do externo. Alguém te falou alguma coisa. Alguém te falou alguma coisa. E aí você se chateou com isso. Pronto, já acabou o seu dia. Já acabou o dia. Então, se você reage às situações externas, você nunca vai quebrar o hábito de ser você mesmo.
Porque se você reage a tudo, todas as coisas externas interferem em quem você é. Todas as coisas externas, elas vão interferir em quem você quer ser, na verdade. Então, se você é muito reativa, se você reclama por tudo, se você... Nossa, se você só pensa em problema, minha gente. Se você só pensa em problema, mais disso vai vir para você. Então, é a sua personalidade que cria a sua realidade pessoal. Entende? Então, é isso que você precisa quebrar. É isso que você precisa quebrar. É fazer com que as questões internas não interfiram nos seus pensamentos, não interfiram nos seus sentimentos. É desafiador? É desafiador. Mas você consegue. Eu tenho na cabeceira da minha cama escrito: nada nem ninguém tem o poder sobre mim. Porque eu era uma pessoa muito reativa, eu era uma pessoa muito reclamona. Qualquer coisinha que acontecesse, alguém me falasse alguma coisa, pronto. Eu já ficava remoendo aquilo ali e o meu dia já era. Então, assim, eu não ia pra vida, porque a gente precisa ir pra vida com alegria. O segredo é a alegria. É a alegria. Então, a gente precisa ir pra vida, a gente precisa ir pro dia com alegria, independentemente das circunstâncias. Por isso que eu sempre falo pra vocês aqui, todos os dias. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. É maravilhoso. Nosso dia é maravilhoso, gente. E quando eu falo isso, tem muitas pessoas que ficam chateadas. Muitas pessoas que ficam chateadas. Vocês acham que quando eu falo isso, as pessoas, tem pessoas que recebem bem? Claro, tem pessoas que não recebem bem. Porque essas pessoas que não recebem bem, elas pensam, é porque você não sabe o que está acontecendo na minha vida. E eu já fui muito assim. É porque você não sabe dos meus problemas. É porque você não sabe que eu tenho que aturar aquela colega chata do meu trabalho. É porque você não sabe que eu tenho que aturar aquele chefe no meu trabalho. Você não sabe nada. Minha vida tá um caos. Então, quando a pessoa, ela tá com esse padrão mental de que ela só pensa em problema, quando ela escuta uma pessoa falar, hoje o nosso dia será maravilhoso, ela não recebe isso bem. Ela não vai receber isso bem. Entende? Porque, na verdade, o que a gente precisa mudar e muitas das vezes as pessoas, elas querem compensar a sua vida em coisas, né? Eu tenho que ter algo para eu ser feliz. Eu tenho que comprar algo para eu ser feliz. Não vai adiantar, gente. Enquanto você não mudar seu interno, enquanto você não muda como você reage às situações externas, às coisas que acontecem com você. Então, é a sua personalidade que cria a sua realidade pessoal. Ah, Gleice, mas você não sabe, minha mãe me chateia todos os dias. Meu irmão é insuportável, você não sabe, você não conhece meu irmão, você não conhece minha família, você não conhece... Não é a sua mãe que chateia você, é você que se chateia com a sua mãe. O jogo da vida é esse, minha gente. É você que se chateia com a sua mãe. Entende? Olha, Fernanda, eu reclamo às vezes, mas agradeço muito a Deus e me afastei de gente negativa, de gente que faz brincadeira besta e gente falsa. Exato, é dessas pessoas aí que a gente tem que se afastar. É exatamente essas pessoas aí, sabe? Essas pessoas que nos conhecem desde criança, que conhecem uma versão nossa antiga. É por isso que pra gente mudar, pra gente se tornar outra criatura, pra gente realmente se tornar uma versão melhor de nós mesmos, quando a gente busca a evolução mental, quando a gente busca a evolução espiritual, é muito desafiador, porque as pessoas, o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, elas vão sempre nos puxar para o mesmo lugar. Elas vão sempre nos puxar para o mesmo lugar. Algumas consciente, outras inconsciente. Algumas fazem com consciência, realmente, porque elas não querem, porque as pessoas, elas não querem te ver melhor que elas. Elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. Mas tem também a família, os pais, os irmãos, sabe? Que quando você muda muito, você está saindo daquele padrão que eles já conhecem. Então, para sua mãe, você vai ser sempre filha. Para o seu pai, você vai ser sempre filha.
É isso que eu faço quando eu chego lá na casa dos meus pais. Eu sou filha. Antes eu queria chegar lá querendo mudar todo mundo. Queria mudar meu pai, queria mudar minha mãe, queria mudar a casa, queria mudar a gente, pelo amor de Deus. Eu chego na casa dos meus pais, eu sou a filha. Sabe? Eu sou a filha, porque eles não conseguem enxergar, na verdade, a pessoa que você está se tornando. Eles não conseguem enxergar, por exemplo, que você... Vai que você é uma pessoa, por mais bem-sucedida que você seja, não importa qual foi o caminho que você trilhou, o caminho que você seguiu, chega na casa da sua mãe, do seu pai, como filha. Não chegue lá impondo, querendo ser a empresária bem-sucedida, que eles não vão te ver como empresária, eles vão te ver como filhos. Entende? Bom dia, querido, tudo bem? Então é isso, gente, é isso. Sabe? E aí meu sonzinho... Hoje foi... Hoje foi uma vez. Ai, meu Deus. Vamos finalizar, já estou finalizando aqui, olha. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. E aí, às vezes, as pessoas elas não se esforçam para se tornar uma versão melhor delas mesmas, justamente por conta do ambiente. Justamente por conta das pessoas. Porque você não tem coragem. Você não tem coragem, você pensa, o que fulano vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas que estão ao meu redor vão pensar de mim. E aí você segue os mesmos padrões dela, você segue da mesma forma. Você vai para o trabalho, volta para casa, a mesma coisa. A mesma coisa. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade, devemos nos tornar outra pessoa. Então, talvez você esteja perguntando, mas Gleice, o que eu faço então? Se eu não posso sair do meu ambiente, se eu não consigo sair, aí vai ser muito mais, você consegue, mas vai ser muito mais desafiador. Então, o que você vai fazer? Você vai manter uma distância saudável. Você vai manter uma distância saudável. O que é manter uma distância saudável? É você continuar amando aquelas pessoas, é você continuar se relacionando com essas pessoas, mas não tão de forma intensamente como antes. Entende? Porque tem muitas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, mas que drenam a nossa energia, gente. Tem muitas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, a nossa família, mas que drenam a nossa energia. Entende? Então, assim, que faz piada com você, que não aceita a sua evolução, que não quer que você cresça, entende? Então, você precisa manter uma distância saudável dessas pessoas. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais. Olha isso, gente. Anota isso aí, minha gente. Anota isso. Deixa eu marcar aqui. Mudar, então, é ser, entre aspas, maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Então, se você não for maior que o seu ambiente, se você não for maior que as circunstâncias, ou se você não for maior que os seus problemas, se você não for maior do que aquelas pessoas que estão te colocando para baixo, se você não for maior que as situações que estão que não estão fazendo você sair do lugar, aí complica. Então, seja maior do que o seu ambiente. Você precisa ser maior do que o seu ambiente. Você precisa ser maior do que os seus problemas. Porque aí, o que a gente está acostumado na nossa vida? A gente está acostumado muito a ver os problemas. A gente fica aqui, ó, pequenininho aqui, o problema lá em cima. E a gente fica o tempo todo, meu Deus, como eu vou fazer para resolver esse problema? Aí você está aqui pequenininho e você vê o problema como grande, como gigante. O que a gente tem que fazer é o contrário.
Você tem que ver o problema de cima. Então, você tem que ser maior do que o problema. Você vai olhar assim, oi, probleminha, tudo bom, querido? Oi, entendeu? É assim. Você precisa ser maior, muito maior do que os seus problemas. E é ao contrário que a gente faz. A gente coloca o problema lá no pedestal, enorme, gigante. E aí a gente vai se diminuindo, a gente vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Daqui a pouco, a gente já tá... a gente já caiu. Daqui a pouco a gente cai. Se você vê os seus problemas como maior do que você cai. Entende? Então, para finalizar, mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Verdade? Então, simbora cuidar da pessoa mais importante. Por isso que quando eu falo aqui para vocês, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí as mães que têm filho, né? Pensa no filho. Gente, a pessoa mais importante da sua vida é você. Cuide-se, cuide de você, cuide da sua mentalidade, cuide dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Cuide da sua rotina, cuide das coisas que você faz no seu ciclo de 24 horas. Mantenha uma distância saudável daquelas pessoas que drenam a sua energia, que te puxam para trás. Sabe? Procura novas amizades, amizades que vão te elevar. Saia da rede social, para de ver esses vídeos que só emburrecem a gente. A rede social, ela tá acabando com as pessoas. A rede social, ela tá acabando com as pessoas. Esses vídeos curtos, a gente fica o tempo todo... As pessoas, elas estão ansiosas. Elas estão ansiosas porque elas ficam o tempo todo com a sensação de estar perdendo alguma coisa. Então, ela tem que estar o tempo todo olhando. A rede social tá uma chatice. Faz o que você tem que fazer e sai, sabe? Tem pessoas que passam 4, 5 horas na internet, gente. Vai viver a vida é muito curta. A gente tá aqui para evoluir, sabe? E as pessoas com a rede social, com o celular, parece que elas estão percebendo um movimento no celular, que a gente está se curvando para o celular, tá todo mundo assim, olha. Tá todo mundo desse jeito assim. Você passa na rua, tá todo mundo assim, com a cabeça baixa. Enfim, assunto, já tô trazendo coisas aqui já. Se deixar, eu converso amanhã todinha aqui com vocês. Mas vamos cuidar da pessoa mais importante, vamos puxar o ar, vamos fazer essa respiração consciente, que a gente esquece de fazer, vamos liberar todas as tensões pra gente começar o nosso dia bem. Faça aí essa respiração aí na sua casa, não sei onde você tá, não sei onde você tá me vendo, mas para um pouquinho, para o que você tá fazendo e respira, faz uma respiração consciente, olha, puxa o ar, inspira profundamente e solta. Mais uma vez. E solta. E vai colocando uma intenção para o seu dia. Mais uma vez. E solta. E aí eu vou ler o chamado de Jesus para vocês, tá? Hoje, dia 3 de outubro. Presta atenção. Quando muitas coisas parecerem estar erradas, confie em mim. Quando sentir que sua vida está fora de controle, agradeça-me. Essas são reações sobrenaturais que podem afastá-lo dos problemas. Se sua resposta às dificuldades for diferente disso, você se torna presa fácil do negativismo. Até mesmo o hábito de reclamar pode levá-lo a uma espiral descendente que obscurece sua perspectiva e seu raciocínio. Se essa atitude o controla, as reclamações fluem cada vez mais da sua boca. E elas o empurram mais e mais para dentro dessa espiral escorregadia. Quanto mais baixo você chega, mais rápido você cai. Mas é possível frear esse movimento. Chame por mim, dizendo meu nome. Reafirme sua confiança em mim, independentemente de como você se sinta. Agradeça-me por tudo.
Agradeça-me por tudo. Agora, olha a sincronicidade dessa mensagem de hoje, do chamado de Jesus. Tudo a ver com o que a gente leu aqui no livro hoje. Tudo a ver com o que eu falei para vocês. Acabei de falar sobre isso. E eu não leio isso aqui, não. Eu só abro e leio aqui junto com vocês. Chame por mim dizendo o meu nome. Reafirme sua confiança em mim, independentemente de como você se sinta. Agradeça-me por tudo, por mais que isso pareça artificial ou até irracional. Aos poucos você começará a subir. Quando estiver novamente em terra firme, poderá encarar seus problemas de uma perspectiva mais humilde. Se você optar por ter reações sobrenaturais, confiando em mim e me agradecendo, experimentará minha incomensurável paz. Olha isso, minha gente. Me fala se não foi o que a gente acabou de falar aqui. Me fala se não foi o que a gente acabou. Quanto mais baixo você chega, mais rápido você cai. Que foi o que eu acabei de falar. Quando você vê os problemas de baixo, quando você se sente pequeno, quanto mais você se coloca num lugar pequeno, mais você vai se sentir pequeno. E aí você cai. E agradeça. Agradeça por tudo, 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 tudo. Isso é uma coisa que eu faço na minha vida já. Quando eu caí a ficha, que eu entendi que independentemente das circunstâncias, eu tenho que agradecer. E quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Esse é o segredo. Para de reclamar. Então fala aí, só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje, aí você repita isso novamente amanhã. Só por hoje eu não vou reclamar. Tá bom? Certo, minha gente? Muito feliz que vocês estejam aqui comigo, tá? Hoje é sexta, então amanhã a gente não tem live. Nem domingo também. Então eu volto na segunda-feira, 6h40 da manhã. Segunda-feira eu estarei aqui junto com vocês. Provavelmente não vai ter live na terça, porque na terça-feira eu vou ter uma aula ao vivo com as meninas do perfil secreto lá do nosso desafio. A gente está iniciando um desafio Acorde para você. Então, na terça-feira eu acho que a aula vai ser na terça, o mesmo horário da live aqui. Então, provavelmente a gente não vai ter live na sexta, mas na segunda eu estarei aqui, 6h40 da manhã, tá bom? Olha, a Fernanda comentou, por isso sumo da internet de tarde, rede social está um pouco conteúdos bons. Tem que viver mais e usar menos rede social. Exatamente. Então, não tem problema nenhum usar a rede social. Mas saiba usar e tenha, como eu sempre falo, né? Esteja presente nas coisas que você faz. Esteja presente. Porque Deus, ele interage com a gente no momento presente. Quando você está presente. Quando você está presente, ele interage com você. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Até próxima segunda-feira. Bom final de semana para vocês, tá bom?